Olá, queridos amigos, queridas amigas. Estamos de volta aqui com o nosso programa Conexões, Espiritualidade Crítica. E como sempre, o texto dessa semana sobre o mesmo tema de que vamos falar hoje está aqui embaixo, o link que foi publicado no jornal GGN. Este programa vai ao ar sexta-noite no canal da Associação Brasileira de Pedagogia Espírita e depois, sábado cedinho, no canal Paz e Bem. Hoje eu vou falar sobre um tema que é tabu em nossa sociedade, que as pessoas não gostam de falar. Quando alguém fala sobre a morte, as pessoas regalam os olhos, credo, vira essa boca para lá, não vamos falar disso, não seja mórbida, e assim por diante. Só que a morte é uma certeza, e a morte vem. E a morte vem para nós, e a morte vem para aqueles que a gente ama, a morte vem em massa, né? Nas guerras, nas catástrofes. Então a morte é a realidade insofismável, inegável da vida, né? Ou seja, a nossa finitude faz parte da nossa existência. Então precisamos falar sobre isso. Talvez quem me conhece há menos tempo não sabe que eu participei durante muito tempo de várias ações em relação ao projeto de tanatologia, de educação para a morte. O médico geriatra Franklin Santana Santos e eu criamos, em 2007, um curso na USP de tanatologia, educação para a morte, um curso interdisciplinar. Lançamos um livro, Arte de Morrer, Visões Plurais, e depois este curso inicial e depois este livro se desdobraram em outros cursos, em outros livros, em pós-graduação, enfim, né? E eu sempre participando, dando aula e estudando o assunto. E o tema da morte eu sempre encarei de frente, sempre encarei de frente. Hoje, por exemplo, eu tive recentemente uma experiência, que eu até conto no meu artigo, que uma pessoa muito próxima, querida minha, ia fazer uma cirurgia de altíssimo risco e nós tivemos uma conversa serena, franca, suave, amorosa sobre a possibilidade da morte. E a conversa foi boa, né? Para mim, para ela, né? Felizmente a cirurgia foi um sucesso, não houve a morte, mas poderia ter havido. E eu converso diariamente com meu pai, que tem 88 anos, e a gente fala o tempo inteiro. Ele fala como ele quer o enterro, ele fala quando eu morrer faça isso e aquilo. Eu falo, então, fique tranquilo, pode ir, quando chegar a sua hora que eu vou ficar bem. Enfim, a gente troca ideias, né, sobre a morte de uma maneira natural, que é natural, né? A morte é natural, principalmente aos 88 anos de idade, é bem natural. Então, claro, isso não quer dizer que não sintamos saudades, isso não quer dizer que não possamos e até devamos ter luto, porque o luto faz parte de um processo natural quando a gente perde um ente querido. Então, claro, vamos chorar, vamos nos enlutar, vai demorar para passar, e tem todas as fases do luto. Existe o luto antecipatório, quando a gente sabe que a pessoa está para ir embora e a gente já está sentindo um luto, já está sentindo umas saudades antecipadas. Então, tudo isso faz parte, né? Desde Freud, né? Ele já analisou o processo do luto, e o luto é uma coisa natural. Quem não sente luto não está normal, ou está reprimindo o luto, e isso pode, de repente, apontar lá adiante, aparecer do nada e provocar algum tipo de doença psíquica, de distúrbio, porque a pessoa reprimiu uma coisa que é absolutamente natural. Eu tenho visto até, eu vejo constantemente coisas sobre animais, né, sobre primatas, macacos, e às vezes também vi também algumas recentemente sobre os lobos. Os animais têm luto. Eu mesma já presenciei isso com cachorros e gatos. Os animais sentem o luto, sentem a falta de um outro animal que eles e também dos humanos. Então, ou seja, os animais sentem também falta e o luto pelos humanos com quem convivem, né? Então, isso é uma coisa muito forte da natureza. Portanto, não podemos calar o luto, não podemos evitá-lo. Porém, podemos trabalhá-lo, podemos conversar sobre ele, podemos ressignificá-lo e, com o tempo, aquilo que era uma saudade dilacerante, aquilo que era uma visão
de todas as coisas como acinzentadas, vai se transformando numa saudade leve, numa lembrança boa da pessoa que partiu, num lugar, né, na nossa vida afetiva que foi boa, mas que ficou para trás, mas que continua iluminando com a sua presença. Então, essa é a ideia. Agora, sim, precisamos falar da morte porque precisamos naturalizá-la porque ela é natural. Não podemos fazer dela um tabu. E aí muita gente pensa, espíritas e não espíritas, que o espiritismo é uma maneira mais eficaz de enfrentar a morte, né? Porque como nós temos a visão da transcendência de uma maneira mais sólida, uma convicção mais sólida pela comunicação dos mortos, porque conversamos com os nossos mortos, infelizmente estamos perdendo essa característica que é central, é raiz do espiritismo kardecista, porque as pessoas estão esquecendo, estão renegando a mediunidade, esquecendo como praticá-la, mas isso faz parte da própria essência e da própria história do espiritismo. Ele nasceu disso, da conversa com os mortos. E outra, que além da nossa prática, que deveria ser mais usual do que é, de conversar com os mortos, com as pessoas que partiram, com os espíritos que nós amamos, nós temos uma certa ideia, que para mim está assentada em muitas pesquisas, mas para alguns ainda não há pesquisas suficientes, de que essas comunicações podem e às vezes demonstram uma certa consistência de evidência da identidade do espírito, que nos dão uma convicção mais forte, né? Por exemplo, as cartas, muitas das cartas que o Chico Xavier recebia, né? E que foram até pesquisadas por pesquisadores mesmo, acadêmicos, e que mostram que existiam ali informações que ele não poderia saber num tempo que não tinha internet, Facebook, Instagram, nada disso. Ele não poderia ter tido acesso às informações que aparecem nas cartas. Então, esse tipo de evidência que nos dá mais convicção. E, claro, a convicção da continuidade após a vida da morte é uma fonte de consolo, é uma fonte de força diante da morte, da nossa própria morte e da morte daqueles que amamos. Então, sim, o espiritismo nesse sentido é. Porém, o medo da morte, a dificuldade de lidar com a morte não é apenas uma coisa racional. Então, não basta apenas a pessoa ter algum tipo de espiritualidade, mesmo que não seja a espírita, porque qualquer tipo de espiritualidade traz uma certa dimensão de transcendência e, portanto, de consolação diante da morte, ou de esperança, né? De uma ressurreição, da reencarnação, enfim, qualquer coisa. Mas mesmo que a pessoa tenha uma espiritualidade, ou seja até mesmo espírita, né, kardecista, ou de outras correntes, umbandista, ainda assim, nem sempre essas pessoas, mesmo essas pessoas, lidam bem com a morte. O medo da morte pode aparecer em qualquer um. Né? E às vezes a pessoa que é ateia lida bem. Né? Fala, não, tudo bem, vou acabar, acabou o meu ciclo e vou deixar as minhas lembranças aqui. E também não tem medo. Né? O medo digamos, a dificuldade de lidar com a questão da morte se radica também em questões emocionais. Então, por exemplo, sentimentos de culpa, sentimentos de ressentimento, de mágoa, né? De pendências afetivas, pendências financeiras, pendências de reconciliação com pessoas. Né? Então, por isso, é preciso que a gente viva bem, viva sempre num diapasão de estar sempre pronto para partir, porque a morte pode chegar a qualquer hora. A morte não tem dia para chegar, não tem idade, não tem hora, ela pode chegar em qualquer momento. Então, é melhor que estejamos sempre preparados. E estar preparados não é ficar pensando morbidamente na morte. É sim estar de coração limpo, perdoando, estando em paz com todo mundo, em paz com a própria consciência, com as emoções tranquilas. Por isso tudo, há duas questões que eu sempre falo que servem para tudo, mas que devem servir também para essa questão da morte principalmente, que nós precisamos educar as pessoas para isso. E também precisamos todos fazer terapia para nós nos ajustarmos emocionalmente e podermos caminhar
de maneira mais serena e mais tranquila na vida, porque a educação para a vida é a educação para a morte, já dizia Ian Amos Comenius. Quando nós nos educamos para a vida e viver plenamente, viver o presente, viver afetivamente, viver retamente, enfim, tudo isso nos prepara para uma morte tranquila. Portanto, vive bem quem morre bem quem viveu bem, dizia Comenius, e isto é verdade. E a gente, para encerrar hoje, eu não tenho usado nesse nosso programa novo de espiritualidade crítica, poesias que eu fazia no outro, né? Poesias e reflexões. Mas eu hoje não vou me furtar a ler 2 poesias que saíram neste meu livro novo, Poemas Militantes e dos Afetos, que está à venda no site da Editora Comenius. Uma é uma poesia mais impactante dessa sensação, né, que nos causa a morte. A coisa morte. Que coisa é essa, a morte? Que esvazia o corpo do espírito, que arranca o chão de quem fica, que é suspensão, quebra, corte, e quem as mãos estica apenas apalpa o impalpável? Que coisa é essa, a morte, que lança saudade implacável, que nos faz perder o norte? Que coisa é essa, a morte, que recicla a vida e o afeto, que nos põe em mar aberto, que nos desmancha o véu para se esparramar o céu ante o olhar deserto? Porque a morte é certeira, ergue e derruba a barreira, e afinal abre clareira para a eternidade. E a outra, Irmã Morte. A morte sempre aparece como um sinal de vida, anda à espreita, escondida, atrás de qualquer assombro, caminha no ombro a ombro de nossa jornada cumprida, de nossa saudade mais linda, de nossa pendência perdida. É preciso estar sempre pronto, colando os pedaços esparsos, desconfrontando o confronto, retomando os silêncios e abraços, usando com muita fartura todo o perdão que cura e toda a união que costura. Assim a morte é uma irmã, bem-vinda quando vier, na hora que Deus quiser, abrindo a fresta da manhã, com gosto de aurora e romã. Ficamos por aqui hoje, queridos amigos e amigas, e convidamos vocês a lerem o texto que está no jornal GGN. Um grande abraço a todos e todas.